E aí, tudo bem? Hoje a gente vai fundo numa pergunta que parece simples, mas que mexe com tudo o que a gente sabe sobre biologia, física e até criatividade. A pergunta é: seria possível existir vida sem nenhum tipo de conflito? Pensem bem. É possível existir um mundo onde nenhuma espécie precisa, sabe, destruir outra para sobreviver? Um ecossistema onde reina a paz absoluta. Parece coisa de ficção científica, né? Mas a resposta que a ciência dá para isso, bom, ela pode surpreender. E a resposta, para encurtar a história, é que, teoricamente, sim, é possível. Só que as condições para isso acontecer seriam, digamos, extremas. E é nessas condições malucas que a gente vai mergulhar agora. Certo. Antes de a gente poder sequer sonhar com um mundo de paz, a gente precisa entender por que o nosso mundo funciona do jeito que funciona. Por que essa guerra, essa competição, parece ser a regra número 1 aqui na Terra? E a resposta começa lá na física, com um conceito que a gente pode chamar de tirania da entropia. Basicamente, a segunda lei da termodinâmica diz que tudo no universo tende naturalmente para a desordem, para o caos. A vida, então, é uma luta constante e desesperada contra essa bagunça. E para se manter organizada, para simplesmente continuar existindo, a vida precisa de uma coisa: consumir energia, o tempo todo. E essa necessidade de energia cria uma lógica que parece inevitável aqui no nosso planeta. É quase uma receita de bolo. Primeiro, os recursos por aqui sempre foram limitados. Segundo, para lutar contra a entropia, todo ser vivo precisa de energia. Terceiro, quando dois seres querem o mesmo recurso, que é limitado, pronto, tá aí a competição. E por último, alguns organismos sacaram um atalho: a predação. É muito mais fácil roubar um pacote de energia pronto, ou seja, comer alguém, do que ter que produzir tudo do zero. Ok, agora que a gente já entendeu as regras do nosso mundo, veio a parte divertida. Vamos quebrá-las. Vamos viajar por 4 mundos hipotéticos. 4 cenários onde a paz biológica poderia, quem sabe, ser uma realidade. E a nossa primeira parada tem um nome bem sugestivo, hein? O Jardim do Éden Termodinâmico. A ideia aqui é bem direta: atacar a raiz de todo o problema, que é a falta de recursos. O cenário é o seguinte: vamos imaginar um planeta onde a energia e os tijolos da vida são praticamente infinitos. Se tem para todo mundo e de sobra, por que competir? Não existiria nenhuma vantagem evolutiva em ser agressivo. A seleção natural ia favorecer quem fosse mais eficiente em usar essa abundância toda, e não quem fosse melhor em brigar. Pois é, só que tem um problema. Um problemão, na verdade. Mesmo recursos infinitos existem dentro de um espaço que é finito. Com o tempo, o crescimento exponencial da população ia acabar com tudo. E aí, a competição voltaria com força total. Ou seja, a paz seria só temporária. Beleza, furada a primeira hipótese. Vamos para a segunda. E se o problema não for a quantidade de comida, mas o jeito que a gente come? E se todos os seres vivos fossem como as plantas, produzindo a própria energia? Nesse mundo, a predação simplesmente não existiria. E para não ter briga por luz solar, como acontece nas florestas, cada espécie evoluiria para usar uma fonte de energia única e exclusiva. Uma espécie usaria, sei lá, a luz azul, outra a luz vermelha. Assim, elas poderiam viver lado a lado numa boa, sem uma atrapalhar a outra. Mas, de novo, a realidade bate na porta. Mesmo nesse cenário super organizado, a competição por coisas básicas como espaço físico, ou água, ou minerais, ela ainda existiria. E a evolução não perdoa. Qualquer brechinha, qualquer nicho disponível seria rapidamente ocupado por uma nova espécie e o ciclo de competição poderia recomeçar. Então vamos para uma ideia bem mais radical. Essa aqui é inspirada nos trabalhos da bióloga Lynn Margulis e propõe um mundo onde colaborar não é só uma opção, é a única regra do jogo. A lógica é a seguinte: em vez de lutar ou fugir, a resposta padrão de um ser vivo ao encontrar outro seria se fundir e colaborar. A vida não ia evoluir como um monte de indivíduos separados. Ela evoluiria como um único e gigantesco superorganismo planetário, todo interligado. A própria ideia de indivíduo sumiria. E a nossa última hipótese? Bom, aqui a gente viaja para longe mesmo. Talvez o problema seja a nossa biologia, essa coisa baseada em carbono e água. E se a vida fosse fundamentalmente diferente? Vamos imaginar seres vivos feitos de plasma, ou de campos magnéticos organizados, ou quem sabe de cristais complexos. Se o alimento deles viesse direto da radiação do espaço, sem precisar consumir matéria física, a lógica da predação e da competição por recursos simplesmente deixaria de fazer sentido. Então, a gente explorou 4 mundos de paz.
Mas no final dessa jornada toda, a gente encontra uma coisa totalmente inesperada, uma espécie de revelação, um paradoxo sobre o que o conflito realmente significa para a vida. E o paradoxo é este aqui. A corrida armamentista entre predadores e presas nos deu cérebros mais rápidos, olhos melhores, camuflagens incríveis. O conflito forçou a inovação. E um mundo sem conflito? Bom, seria um mundo de paz eterna, mas também de estagnação total. Um mundo habitado por formas de vida muito simples, que quase não mudariam ao longo de bilhões de anos. Existe um conceito para isso que se chama antifragilidade. É a qualidade de sistemas que não só aguentam estresse, mas que precisam do estresse para crescer, para melhorar, para ficarem mais fortes. A vida na Terra, no fim das contas, é antifrágil. Ela não apenas sobreviveu ao conflito, ela foi forjada por ele. O que nos leva a essa conclusão que é, no mínimo, irônica. O conflito, a luta, a competição, tudo isso que a gente enxerga como algo destrutivo pode ser, na verdade, o principal ingrediente da criatividade incrível da natureza. É uma ideia em tanto para se pensar, não é?